Boa tarde, pessoal. Vamos dar sequência aqui ao nosso assunto, né, sobre a Primeira República. Ontem nós falamos sobre os governos militares, né, e os problemas que tiveram, né, a política econômica desastrada, com a política do encilhamento, e depois falamos sobre quando chegam os civis ao poder e faz uma composição com os governos estaduais, que ficou conhecido como política dos governadores, onde havia uma troca de favores entre o governo federal com os governos estaduais, onde o governo federal colocava apoio aos estados, né, aos governos estaduais, em troca os governos estaduais se comprometiam a apoiar com parlamentares, né, aliados as propostas do governo federal no Congresso Nacional. Para isso, nesse período foi criado um tipo de política que ficou conhecido como coronelismo. E nós vamos ver de onde surgiu esse tipo de política, né? A figura do coronel no Brasil, ela teve origem lá com a criação da Guarda Nacional, que nós falamos o ano passado, lá no período regencial. A Guarda Nacional, ela foi criada em 1831 e a ideia era manter a ordem pública. As tropas dessa Guarda Nacional, assim como falamos no ano passado, elas eram constituídas por homens livres e proprietários de terras, ou seja, não era qualquer um que poderia participar, porque exigia que a pessoa tivesse uma determinada renda. Pessoas muito pobres não participariam dessa Guarda Nacional. Quando foi instituída a primeira república houve uma desmobilização dessa guarda, porque essas forças elas foram incorporadas ao exército e o termo coronel, né, ele deixou de ter aquela guarda nacional, mas o termo continuou existindo, né, e aí esse termo passou a designar os homens poderosos dos municípios, né, os grandes proprietários de terras, né, pessoas que tinham uma influência política nas localidades. Na história aqui de Condeú, por exemplo, a gente vai falar do coronel José Moreira Cordeiro, o coronel tem lá o coronel Muti, né? Tem vários coronéis e em todas as regiões do Brasil existiam esses coronéis e eles tinham uma forte aliança com os governos estadual e federal. No caso, esses coronéis, vejam que até hoje são citados na nossa história como pessoas de respeito, porque eles estavam no topo da hierarquia política local. Dessa posição, eles mediavam conflitos, ofereciam proteção, perseguiam opositores, né? Não eram pessoas... eles, no jogo político ali, eles ferravam mesmo com os opositores e negociavam, né, com governantes estaduais e nacionais. Nas eleições, eles conseguiam o voto do eleitorado, né, para o apoio tanto dos governos estaduais como do governo federal, né, e como eles tinham muito poder, né, então muitas das vezes esse eleitorado votava coagidos por violência, né, ou por troca de favores, como oferta de emprego, roupas, alimentos, medicamentos. Isso tudo era oferecido por esses coronéis para que as pessoas votassem naquelas pessoas que eles indicassem, o eleitorado votasse naquelas pessoas que eles indicassem, os candidatos. Então, nesse momento, a lei ela não exigia o sigilo do voto, e aí era muito fácil ele coagir o eleitor, porque às vezes o coronel, por ser poderoso, a pessoa dependia dele, né? E era obrigado a votar no candidato que ele indicasse, porque se não votasse, quando precisasse novamente, ele não ia atender. As pessoas, às vezes, ali tinham muitas necessidades, acabavam votando em troca desses favores. E aí, e se não votasse, ele ficava sabendo, porque o voto era aberto. Então, as pessoas que estavam ali para acompanhar as eleições iam dizer para ele, olha, fulano não votou. E aí ele começava a perseguir. Então, esse tipo de voto ficou conhecido como voto de cabresto, em referência ao cabresto, que é colocado em animais, né, para que as pessoas possam controlar esses animais. Então, aí, nesse período, o voto, quando ele é direcionado, a pessoa vota por medo, as pessoas chamavam de voto de cabresto.
Agora, a gente tem que imaginar também que haviam algumas atitudes das camadas populares contra essas atitudes dos coronéis, né? Alguns historiadores afirmam que o povo eles acabaram se mobilizando para exercer o direito ao voto e conquistar melhores condições de vida. E dessa forma eles falsificavam documentos para cumprir as exigências eleitorais, né? Para colocar a profissão, né? Porque não era todas as pessoas que podiam votar, todas as profissões, né? Então havia falsificação de documentos, negócio relacionado à profissão, à idade e até mesmo se organizar para fazer petições aos órgãos públicos para garantir os direitos ao voto nesse período, né? E vamos falar agora sobre um pouco sobre os conflitos, né? Durante esse período da Primeira República, né? Quais foram os principais conflitos? Se foram vários. E a gente vai ver por que houve tantos conflitos, né? Primeiro, para a gente entender os conflitos, a gente tem que situar nesse período, né? Nesse início lá do período republicano, que é esse período que estamos falando, o Brasil era um país ainda tipicamente agrário, ou seja, a maior parte da população vivia no campo, ou seja, cerca de 70% da população brasileira ainda habitava o campo nesse período. A maioria dessas pessoas eram trabalhadores rurais e que sequer tinham terras. Eles viviam, né? Os poucos que tinham terra viviam da pequena lavoura de subsistência, né? Até um pequeno pedacinho de terra ali que plantava para sobreviver, uma dificuldade imensa. Mas a grande maioria dessas pessoas, eles viviam nas terras de um grande proprietário. E aí a exploração era imensa. Aí esse cenário ele contribuiu de forma significativa para a eclosão de conflitos sociais na zona rural do Brasil nesse período. O primeiro que nós vamos falar dele aqui é a Guerra de Canudos, né? Um cara chamado Antônio Vicente Mendes Maciel, né, conhecido como Antônio Conselheiro, era um beato, né, um religioso que peregrinava aí pelo sertão do Nordeste durante muitos anos pregando mensagens religiosas para essa população pobre, que não tinha nenhuma perspectiva de vida. Então, nessas populações mais pobres, que está passando por dificuldades, as mensagens religiosas elas chegam com mais força. E aí muitas pessoas começaram a seguir esse Antônio Conselheiro e acompanhar ele por essas peregrinações. Um grupão imenso de pessoas andando por aí, fazendo peregrinações, orações, chegando nos lugares e pregando uma mensagem, né, de esperança para o povo. E é dessa forma que no ano de 1893 esse grupo ele chega num lugar aí na Bahia, no norte da Bahia, e fixou residência num lugar chamado Canudos. Eles batizaram um arraial que eles começaram a formar pelo nome de Belo Monte, né? E esse arraial ele cresce rapidamente, reunindo milhares de sertanejos, né, que não tinham o que fazer, famintos, sem emprego e nenhuma perspectiva de vida. Eles acabam indo, né, para essa região, porque ali ele dava uma mensagem de controle, de consolo, tinha ali maior acesso a alimentos, né, porque eles passavam a trabalhar para eles próprios, né, e tinham todas as regras da cidade. E as pessoas também que eram perseguidas pelos coronéis locais, das políticas locais, passaram a se refugiar nesse arraial, né, em Belo Monte, né, ou no Canudo. E aí o Canudos ele cresce, né, muito rapidamente e começou logo a incomodar os proprietários, os grandes proprietários, né, tanto os proprietários de terra, os líderes da igreja católica, porque tinha acontecido ali a separação entre igreja e Estado, e o crescimento de Canudos ali, dentro ali do arraial de Canudos, o beato, apesar de ser ali uma figura extremamente religiosa, ele tinha alguns embates com a igreja católica também. Então tinha 3 grupos aí que combatiam as ideias do líder lá, o Antônio Conselheiro. Os proprietários de terra, porque perdia muita mão de obra das pessoas que estavam fugindo para a cidade de Canudos. Os líderes religiosos, porque viu ali a possibilidade de surgir um grupo dissidente, né, na religião. E as autoridades políticas, porque considerava a comunidade uma ameaça ao poder dos aliados, né, que eram os coronéis locais, os grandes latifundiários. Então, a igreja e até mesmo a república recém-instalada sentiam medo
desse crescimento dessa comunidade no norte, aí, no interior da Bahia. E aí, quando chega em 1897, 1896, o governo da Bahia ele vai enviar uma expedição armada para o local para acabar com essa comunidade. Mas antes de chegar na região, esses soldados eles foram cercados, né, pelo o pessoal lá do Antônio Conselheiro e foram desmobilizados, tiveram que voltar, né, não conseguiram no confronto lá vencer os conselheiristas. E aí duas novas expedições elas foram novamente derrotadas. Duas expedições que o governo estadual mandou para lá foram derrotadas novamente. E a população de Canudos ela não consegue resistir a uma quarta expedição, né, só que dessa vez feita por forças federais, né, que iniciaram um ataque ao Arraial de Canudos em junho de 1897. E aí, em outubro, eles acabaram, destroçaram tudo, praticamente mataram todas as pessoas desse arraial. Sobrou um idoso, uma criança, alguma coisa do tipo. Um outro movimento que tinha na região era a figura do cangaceiro. Né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de Lampião. O que era esse cangaço? Esses cangaceiros? Eles foram grupos armados que percorriam o interior do sertão nordestino. Isso era há muito tempo isso já acontecia. O que acha que provavelmente esses grupos eles surgiram na disputa entre famílias poderosas, né? Lá por volta do século XVIII ainda, na disputa por terra entre esses fazendeiros ricos, cada fazendeiro armava um grupo de pessoas para defender suas terras, né? E eles nesse primeiro momento era sustentado por esses fazendeiros, né? Por esses políticos locais. Só que aí mais tarde esses bandos passaram a atuar de maneira independente, né? E foram saqueando fazendas, comércio e matando de acordo com suas regras. Aí o mais conhecido desses cangaceiros é o Virgulino Ferreira da Silva, que é conhecido como Lampião. O bando dele percorreu o sertão no final da década de 1910 até 1938, né, quando o Lampião foi cercado e morto pela polícia no interior do estado do Sergipe. Embora esses grupos eles andassem por aí frequentemente, cometessem roubos, pilhagem, assaltos, muitas das vezes eles eram vistos pelos sertanejos como heróis. Por quê? Porque eles tinham coragem de enfrentar tanto a polícia quanto os coronéis locais, aqueles que exploravam a população pobre. Então o sertanejo pobre via essas figuras como heróis. Né? Esse movimento ele vai perder força ali no início da década de 1940, né, quando o governo ele tornou mais eficiente a criação de emprego nas indústrias lá na região de São Paulo e Rio de Janeiro, e isso acaba levando muitos sertanejos para lá. Que até então, esses sertanejos eles viviam, não tinha nenhum meio de subsistência e viviam no cangaço. É a única forma de sobrevivência. Existem diversas formas de interpretação sobre esse movimento, né, esse fenômeno, o cangaço. Alguns historiadores consideram que o cangaço foi uma reação rebelde, né, produto das dificuldades sociais e políticas que a região nordestina ela tinha, né, então seria uma reação dessa população pobre à exploração, às dificuldades, como a fome, a miséria, seca, né, e a opressão que os coronéis exerciam sobre a população, e aí desse ponto de vista que teria surgido esses movimentos tentando transformar essa situação. Já outros historiadores, eles veem que os cangaceiros não, eles seriam bandidos, que não tinham nenhum projeto de transformação social e que praticavam crimes apenas para sobreviver. Outro movimento de também no interior do Brasil foi a chamada Guerra do Contestado. Essa guerra ela vai acontecer entre 1912 e 1916, nas divisas entre estado do Paraná
e de Santa Catarina. Era uma região que tanto o estado de Paraná quanto Santa Catarina dizia que pertencia a cada estado, dizia que pertencia ao seu estado. Daí o nome de Guerra do Contestado, que era uma região contestada por esses dois estados. Mas o que acontece é que a partir de 1908, o governo federal, que na época era o presidente Afonso Pena, ele permitiu que empresas estrangeiras se instalassem nessa região para a construção de uma ferrovia que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. Né? E também essa empresa poderia fazer a exploração de madeira nessa localidade. A instalação dessas empresas estrangeiras expulsou, né, pequenos proprietários que viviam naquela região há mais de um século. E é nesse contexto que surge a figura de um outro beato, né, de um outro religioso, que, fazendo ali um discurso de salvação da alma, ele conquista, né, centenas dessas pessoas que tinham sido expulsas, que tinham uma vida miserável, né, ele vai conquistar centenas de pessoas que buscavam melhores condições de vida, inclusive as pessoas que trabalhavam na obra, né, na construção da ferrovia. E aí eles vão organizar uma comunidade igualitária, onde as pessoas eram tratadas de forma igual, que eles chamaram de monarquia celestial, no sul de Santa Catarina. E aí, assim como em Canudos, né, que houve uma grande repressão por parte do governo, também os governos de Santa Catarina e do Paraná mandaram, né, temendo ali uma revolta popular que saísse do controle deles, enviaram tropas já no final de 1912 para combater essa monarquia celestial que nascia ali no interior de Santa Catarina. E é nesse contexto que morre o José Maria, mas os seguidores dele ali continuam a luta política e religiosa. E aí eles só foram derrotados em 1916, também com a ajuda do governo federal. Um outro movimento da Primeira República foi o movimento que nós vamos dizer aqui, o movimento tenentista, né? Porque a política oligárquica, aquela política de fraude em eleições, de manipulação entre as oligarquias, ela incomodava muito a sociedade brasileira, e alguns grupos, principalmente os jovens oficiais do Exército, se sentiam muito incomodados com aquela forma de política do Brasil. E aí, com o objetivo de tentar moralizar as instituições políticas, né, eles organizaram um movimento no dia 5 de julho de 1922, que, lá no Forte de Copacabana, lembrando que é no Rio de Janeiro, né, lembrando que a capital do Brasil nessa época era o Rio de Janeiro. O movimento ele foi combatido pelas outras forças do governo, né, foi destroçado, né, ficou conhecido como Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, porque quando eles viram que perderia o movimento, que eles teriam que abaixar as armas contra o governo federal, 18 indivíduos lá saíram desarmados e andaram em direção às tropas do governo que estavam atirando contra eles. E aí quase todos eles morreram. Então esse movimento ficou conhecido como a Revolta dos 18 do Forte. E esse é o primeiro movimento que vai dar início a um conjunto de mobilizações militares na década de 1920, que ficou conhecido como o tenentismo. É um movimento que não foi homogêneo, né? Existia diversas divergências entre os grupos que participavam desse movimento. No ano de 1924 ocorreram levantes, tanto em São Paulo quanto no Rio Grande do Sul, também entre participantes do Exército. O que queriam esses oficiais do Exército, né? Eles defendiam a maior participação do Exército nas decisões políticas, né? Queriam uma melhor educação pública e um sistema de justiça, né? Queria melhorar tanto a educação pública como o sistema de justiça, a criação de uma legislação social, porque a maior parte da população brasileira vivia numa miséria absoluta, a liberdade sindical, né, e de imprensa, eleições livres, porque como nós vimos as eleições eram fraudadas, o voto secreto e reforma tributária. Era o que essas pessoas defendiam. As duas revoltas elas foram violentamente reprimidas, mas a partir delas surgiu um novo movimento, né, que é a coluna, a chamada coluna Prestes. E aí eu abro um parênteses aqui, essa coluna Prestes ela passou aqui em Condeúba,
Né? Quando a gente vê lá uma pessoa, um avô da gente, alguém conhecido, já de uma certa idade, que fala dos revoltosos e tal, eles estão falando da coluna Prestes. Eles tiveram aqui em 1926, aqui em Condeúba, né? Uma coluna que chegou, né, a ter 1.600 membros, né? E percorreram mais de 20 mil quilômetros no interior do Brasil. Né? Ela vai, é, já bem fragilizada, no ano de 1927, ela vai sair do Brasil, entrar na Bolívia e lá vai depor as armas. Né? E temos também a questão indígena, né, que é uma coisa de destaque nessa primeira república. Com o advento da república, o coronel Cândido Rondon ele foi designado a chefiar a construção de linhas telegráficas que estabeleceria a comunicação entre o Rio de Janeiro e outras regiões de fronteira do país, como a Bolívia e o Paraguai. E aí é nesse processo, além de fazer um mapeamento geográfico e científico do território, o Rondon acabou tecendo relações amistosas com alguns povos indígenas. Né? E aí é nesse contexto que houve a criação de alguns órgãos que buscavam atender às necessidades dos indígenas. Porque naquele período muitas comunidades elas lutavam contra a expansão de empresas e construtoras por suas terras, né? Os indígenas lutando ali contra essa exploração das suas terras, né? Coisas que fica parecendo que a gente estava vivendo naquela época, parecendo que é hoje, né? Porque hoje também temos esses problemas. E aí, dessa forma, no ano de 1910 foi criado o Serviço de Proteção ao Índio e Localização de Trabalhadores Nacionais, na direção desse Rondon. E em 1918, esse grupo passou a ser chamado de Serviço de Proteção ao Índio. Quais eram os objetivos desse índio? Garantir a convivência pacífica dessas empresas com os indígenas, né? Protegendo a integridade física dos indígenas e respeitar a sua cultura e reconhecer suas terras. Mas a gente vê que o Rondon ele tinha uma visão que não era dessa, não ia atender a esses objetivos, porque ele acreditava que os indígenas estariam sujeitos, eles eram sujeitos que estavam em um estado transitório, né, na sua civilização, entre aspas, né, porque que ainda eles deveriam aprender os costumes civilizados, né, o costume do homem da cidade. E aí, dessa forma, ele criou postos, né, a fim de ensinar diferentes ofícios aos adultos e às crianças indígenas, né, contribuindo para alterar o seu modo de vida, porque ele acreditava que os indígenas tinham que sair daquele modo de vida que eles estavam e aprender o modo de vida do branco. Né? Então, veja que é totalmente contraditório com o objetivo do SPI, né? Que era garantir a convivência pacífica com os indígenas, proteger a integridade física e respeitar suas culturas e reconhecer suas terras. Ele vai para lá e vai criar postos e ensinar, né, profissão do homem branco, né, para os indígenas e suas crianças. Além disso, a guerra na qual esses povos viviam poderia ser usadas, as terras no caso aqui, na qual esses povos viviam, poderia ser usados para fins econômicos. Ele defendia também isso, que as terras indígenas poderiam ser usadas se descoberta ali alguma riqueza, ela poderia ser usada, ser explorada economicamente. E aí, nesses casos, eles transfeririam o indígena para um outro local. Então, o SPI muitas vezes não respeitou nem protegeu essas populações, né, que ele foi criado para proteger. Aí, dessa forma, nós finalizamos aqui o nosso assunto. Temos a atividade. Na próxima aula, a gente vai corrigir essa atividade e já vamos marcar uma avaliação, certinho? Eu aguardo vocês para qualquer dúvida lá no WhatsApp.